Olá, meu nome é Priscila Souza de Oliveira Silva e eu vou estar apresentando o trabalho da disciplina de Programação para a Internet. O trabalho era para a gente criar um carrinho, uma loja virtual, e eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Então, aqui a gente tem a interface e no decorrer do vídeo eu vou mostrar como que está funcionando. Aqui eu tenho o meu arquivo index, que ele é a primeira página do meu site. Nessa linha, dentro das tags PHP, eu chamo o arquivo de conexão pela função include. Nessa segunda linha aqui, eu crio uma conexão, uma variável auxiliar, eu instancio com a classe da conexão, que vai fazer essa ponte entre as funções da conexão e a minha página. Saindo da tag PHP, temos aqui o título da página, pelo HTML. Eu crio uma tabela com um alinhamento centralizado, que é essa tabela aqui, e as suas respectivas colunas, que cada tag TR representa uma linha dessa tabela. Então, eu coloquei aqui numa mesma linha várias colunas que eu preciso, e eu estou alimentando ela com as informações do banco. Aqui eu tenho uma variável auxiliar, que ela recebe o retorno dessa função SQL_query que está dentro da conexão. Então, a variável res aqui vai ter o retorno do banco de dados, que vai, por sua vez, dentro desse while, alimentar toda a coluna da tabela. Essas informações estão vindo do banco. Aqui, então, no primeiro, para a gente poder exibir na tela, a gente usa o comando echo. E aqui, então, eu tenho na primeira linha, vinculado ao ID, porque aqui eu dei um order by aqui pelo ID. Então, ele está ordenando pelo ID do produto. Eu trago a imagem que está no meu banco de dados. No caso, eu faço um link, né? Eu concateno, na verdade, com a tag do HTML, a tag img. E eu concateno, no HTML a gente concatena com um ponto, com o retorno do banco de dados. E assim eu puxo o nome, a descrição, preço, produto. Todas as informações, o ID do produto, né? Todas as informações que estão no banco. Na linha 41, eu dou um echo também, porém aqui eu estou criando um link com a minha figura. A minha figura aqui é adicionar, que é essa figura do carrinho, e eu estou criando um link com ela. Esse link ele vai dar para o meu carrinho, né? Ele vai chamar a outra página que a gente tem, outro arquivo. E nessa chamada de arquivo, eu estou dando um comando que é uma função do próprio PHP que se chama ação. E eu estou pedindo para ele adicionar o ID do produto que eu quero adicionar no carrinho. Então, quando ele chamar a página carrinho.php, ele já vai levar o ID que eu escolhi, né, na compra. E a página inicial, assim, é bem simples mesmo. É basicamente isso, uma tabela recebendo as informações do banco e inserindo no meu carrinho o que eu tiver escolhido. Na próxima página, que é a página carrinho, ela também faz uma conexão com o banco de dados e eu uso aqui a seção. Então, aqui eu inicio uma seção, ele verifica se tem algum carrinho que já foi criado. Se não, ele vai ele vai e inicia o carrinho. E aqui, para eu poder inserir no carrinho, ele vai ver que se teve algum comando ação da página anterior, no caso da index, se teve algum comando de ação e esse comando foi de adicionar, então você vai pegar o ID do produto e se não tiver esse ID no carrinho, você vai acrescentar. Se tiver, você vai contar com o anterior, você vai somar mais um ao carrinho. Então, se eu tiver já um HD e eu quiser outro HD, ele vai cair nessa condição aqui e vai inserir outro HD no meu carrinho. Caso contrário, ele vai inserir o primeiro HD da minha compra. Então, essa função aqui, ela insere no meu carrinho, adiciona o item ao carrinho. Nessa outra função, também com seção, ele vai verificar se ele está dentro desse if global aqui, que verifica se teve algum comando de ação, né?
Então, aqui ele teve algum comando de ação, foi de adicionar, ele cai nessa condição. Teve um comando de ação e foi de deletar, que eu vou mostrar mais para frente, ele cai nessa condição aqui, que ele vai pegar o ID do produto e vai verificar, ele vai retirar do meu carrinho, porque eu já vou ter ele lá dentro. Então, é basicamente isso também. Aqui no meu body aqui do HTML, eu crio também uma tabela, igual a primeira tabela que eu mostrei, com as tags e as colunas que eu preciso. E crio aqui uma seção dentro de outra tag PHP, que ele vai contar quantos itens tem no carrinho. Se os itens do carrinho for igual a 0, ele vai me avisar que o carrinho está vazio. Se não, ele vai cair aqui, no else, né, eu criei uma variável que vai fazer o cálculo do total da compra, e ele vai entrar nesse for. E aí, nesse for, ele vai vincular o ID e a quantidade do item. Então, aqui da mesma forma, ele faz uma consulta no banco, pega todo mundo que tem aquele ID, e a variável auxiliar recebe todo o conteúdo dessa consulta. Porém, essa variável auxiliar é um vetor. Então, para eu conseguir destrinchar esse meu vetor, eu criei várias variáveis aqui, imagem, produto, descrição, preço, que cada uma vai receber um espaço, uma informação desse vetor. Então, aqui, da mesma forma, eu estou trazendo a imagem no banco de dados, né? No meu banco, eu tenho o nome da imagem que está na minha máquina, porque caso eu precise inserir novas imagens, eu não vou precisar mexer no código para poder consertar ou alterar qualquer imagem. É só ir lá no banco, colocar qual é o nome da imagem que eu tenho na máquina e ele consegue fazer essa concatenação. Então, aqui também ele vai trazer o nome do produto, a descrição, o preço. E aqui ele vai pegar, nessa variável total item, ele vai pegar o preço e vai multiplicar pela quantidade. Então, vai ser o preço unitário mais o preço total da compra daquele item específico. E esse total da compra, ele sempre, como eu inicializei ele aqui como 0, ele sempre aqui vai somando mais um valor, na verdade, ao seu caixa, né? Que no caso é o preço total do carrinho. Então, depois de ter feito as atribuições, aqui agora eu só imprimo, no eco, eu imprimo essas variáveis que eu alimentei. A imagem, produto, descrição, preço e total do item. Esse campo aqui é a quantidade que ele vai estar relacionado com o número de vezes que foi solicitado o mesmo produto. Então, se eu clicar 10 vezes no adicionar um HD, por exemplo, ele vai calcular que eu comprei, solicitei 10 HDs e dessa forma ele vai gerar o preço total do item e o preço da compra também altera. Finalizando o for, ele vai exibir para mim na tela um link caso eu queira comprar mais alguma coisa, né? Um link que leva para a lista dos produtos e ele me exibe o valor total do carrinho. E o meu código está basicamente assim. E aqui é a funcionalidade, né? Eu tenho essa tela inicial, então tem alguns produtos que já vêm do banco. Quando eu clico em adicionar carrinho, adicionar ao carrinho, ele me leva para essa tela de lista de compras, onde eu tenho o item e a quantidade. Se eu quiser remover, eu removo, ele me informa que o carrinho está vazio. Então, clicando aqui, eu volto e vejo a lista de compras. Clicando novamente no desktop, eu posso solicitar 2 desktops, que ele contabiliza naquele campo de quantidade, ele contabiliza aqui, faz o cálculo do valor, esse é o valor unitário, vezes a quantidade dá esse valor, e eu tenho como valor total do carrinho, por enquanto, o valor dos 2 desktops. Caso eu acrescente outros produtos, ele vai contabilizando para mim. E dessa forma ficou o meu trabalho. Eu acredito que esse trabalho foi bem interessante, porque eu aprendi mais sobre a variável de seção, né? Eu achava que a gente usava basicamente para login e senha e autenticação e tempo que está logado numa página. E eu vi que ela é muito mais ampla e tem muito mais
muito mais funcionalidades. Então, é isso. Muito obrigada. Até logo.